Louvado seja o Senhor que já tem falado aos nossos corações. E eu gostaria de compartilhar o texto que está em... Nós vamos ler juntos. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Ai, meu Deus. Todos acharam? Amém? Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, que diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Curva sua cabeça. Santo Deus, graças te damos, Senhor, pela tua presença neste lugar, como nós cantamos, doce Espírito. O seu doce Espírito que traz a tua presença neste lugar, que traz toda a tua virtude para este lugar, movendo os nossos corações a adorar a ti, Senhor. Que seja Ele a ministrar-nos nessa noite, Senhor. Que eu não seja um empecilho, que a minha mente, a minha filosofia, os meus conceitos não sejam um empecilho para o agir da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, graças te dou. Amém. Pecadores. Será que ainda nos lembramos de quando nos sentíamos pecadores? Ou se assim o é, será que ainda sentimos que tínhamos uma dívida muito grande a pagar
como o próprio Senhor Jesus disse aqui, e não tínhamos condições? Será que ainda lembramos do dia em que nós admitimos essa nossa culpa perante o Senhor, implorando o seu precioso perdão? Porque pecadores nós éramos e pecadores ainda somos. Aquele que crê em Jesus, a diferença é que ele é um pecador perdoado. Aquele que ainda não crê é um pecador condenado. Essa é a diferença. E eu aprendi nos áureos tempos da escola dominical que nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Está no DNA do ser humano desde que Adão comeu do fruto. Adão introduziu o gene do pecado no homem quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós antes o éramos e deixamos de ser, por causa da graça de Jesus, desprovidos da glória do Senhor. Todos nós, como diz em Romanos 3:23. Que diz que todos os homens pecaram e destituídos ou carentes estão da glória de Deus. A admissão dessa condição pecadora, ela é premissa para você entrar no reino. Jesus, quando começou a pregar o evangelho do reino, qual foi a primeira palavra que ele dizia? Arrependei-vos. Você só pode arrepender-se de algo quando você admite culpa. Quando você se admite pecador. Você não tem como entrar em arrependimento sem admissão de culpa. Por isso, essa é uma condição primordial para que você receba a graça de Deus. Devemos nos arrepender dos nossos pecados e confessar Cristo como Senhor das nossas vidas. E para que haja arrependimento, deve haver primeiro a admissão da condição pecadora em que o indivíduo se encontra enquanto sem Deus. A condição pecadora, ela é algo tão arraigada e tão disfarçada por nós mesmos que nós temos que ser convencidos dela. E esse convencimento, ele não pode ser feito por outro homem, dada a dificuldade que nós temos de admitir a nossa condição pecadora. Porque se fosse assim, Jesus não precisaria enviar o poderoso Espírito de Deus, aquele que pairava sobre a face do abismo enquanto Deus criava todas as coisas. O mesmo Espírito que arrancou Cristo das garras da morte. Esse mesmo poderoso e santo Espírito foi necessário para que o homem fosse convencido de que ele era devedor. João, capítulo 16, fala sobre isso. João 16, versículos 7 e 8. Jesus, orando, em dado momento ele fala que ele deveria partir. E ele diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é interessante esse versículo porque ele faz a distinção entre pecado e pecados. Porque ele diz aqui, do pecado, porque os homens não creem em mim.
Esse é o pecado. Esse é o pecado. Não crer em Jesus. Os outros são pecados. Por que essa diferença? Porque sem a admissão e o perdão do pecado, que é não crer em Cristo, você não tem como ser perdoado de nenhum outro. E por isso que ele fala que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quando você blasfema contra o Espírito Santo, você perde a chance de convencimento que o Espírito Santo traz. Agora, avalie comigo. Se foi necessário um convencimento interior feito pelo mais poderoso Espírito de todos, que é o Espírito de Deus, como eu mesmo disse agora, o Espírito Criador de todas as coisas, é porque nós temos a tendência de ocultar o nosso pecado. Nós temos a tendência de esconder o nosso pecado e os nossos pecados. Como Davi, num salmo, eu não recordo qual salmo, que ele fala para Deus expurgar ele dos pecados ocultos. 51. E eu creio que o pior dos pecados ocultos é aquele que nós escondemos com dissimulação. Não é aquele que nós não conhecemos, porque a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ignorância é o ato de ignorar. Você ignorava que pecava. Portanto, se você ignorava que aquilo era pecado, ou seja, para você aquilo não era pecado, Deus não leva em conta esse período da sua vida, o qual você ignorava que aquelas coisas eram pecado, ou que você mesmo estava em pecado. Eu creio que os pecados ocultos, aqueles que são os piores, são aqueles que nós ocultamos com dissimulação. Quer ver um exemplo? A pessoa chega e fala assim: gente, vamos orar pelo João, porque o João está cometendo adultério. Ele deveria ter procurado o João primeiro. Jesus fala isso: quando você vê o teu irmão em pecado, você procura o seu irmão e adverte ele. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, você volta com outro irmão, então com duas testemunhas, você tenta convencer. Se ele não ouvir, leva à igreja. Olha o caminho como é longo. E se ele não ouvir a igreja, aí sim, trata ele como pecador e publicano. Mas aí o cara vai direto e com a desculpa de pedir oração para A ou B, ele acaba cometendo um outro pecado, que é a fofoca. Viu como é que a gente oculta o pecado? Quer ver outra forma de ocultar o pecado? A pessoa vem dar o testemunho. Para a igreja, às vezes o testemunho pode ser um testemunho que glorifica a Deus. Mas ela no seu coração oculta o pecado da soberba, da ostentação. É claro que isso não tem como você saber, nem eu saber, e nós vamos ver aqui o porquê que a gente não deve julgar, que a gente não deve assumir o posto de juiz, nem mesmo de acusador. Essa pergunta, de se você ainda lembra quando que você admitia-se pecador, ou quando foi a última vez que você admitiu-se pecador e confessou seus pecados, eu acho que é importante para nós, porque eu creio que ao respondermos essa pergunta, de forma bem sincera, poderemos avaliar o nosso relacionamento com o próximo e, consequentemente, com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus, amados, ele está intimamente vinculado ao nosso relacionamento com o próximo. Jesus disse que você não pode achar que ama a Deus que você não vê, se você não ama ao seu irmão que você vê. Jesus vincula também o serviço a Ele
quando ele diz que ele é alimentado, quando ele é dessedentado da sua sede, quando ele é visitado na prisão, quando ele é visitado na doença, quando nós fazemos isso aos pequeninos, ou seja, aos nossos próximos, aqueles que estão próximos a nós. De outra forma, se você odeia, se você maltrata, se você repudia a pessoa que está próxima a você, você também faz isso a Deus. Jesus vincula o nosso relacionamento com Deus com o nosso relacionamento com o próximo. A gente deu Lucas 7. Vamos voltar um pouquinho. Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6, 37. Um capítulo anterior. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ele vincula o nosso relacionamento com o próximo com o relacionamento com Deus. O perigo de você não avaliar a questão de se achar ou não devedor a Deus reside justamente no fato de estarmos de uma forma ou outra julgando o próximo como menos merecedor ou algo semelhante. Quando isso acontece, nos distanciamos do propósito de amor para o qual fomos chamados. Versículo 39 do capítulo 7 de Lucas. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Ele julgou duas pessoas com um pensamento só. Ele julgou Jesus, porque ele disse, se ele fosse profeta, ele saberia que a mulher que está tocando nele é uma pecadora. E ele não permitiria que isso acontecesse. Quando o texto diz que essa mulher era uma pecadora, esse texto está dizendo que ela era uma prostituta. Ela era marginalizada pela sociedade. A vida da mulher naquela época era muito difícil. E algumas delas só conseguiam se manter em vias de prostituição. E naquela época a mulher podia ser repudiada por tudo e qualquer coisa. A carta de divórcio que era dada para a mulher podia ser por qualquer motivo. Se o marido não gostasse da comida, ele podia dar carta de divórcio para ela e mandar ela embora. Não havia partilha de bens, não havia direito civil, nada que amparasse a mulher para que ela tivesse o sustento. Pensão nem se fala. Então, grande parte das prostitutas da época eram renegadas no casamento, renegadas pela sociedade. E essa mulher, por ser pecadora, ela não podia nem passar na porta desse fariseu. Eles tinham lugares próprios para andar. E aí, esse homem com um pensamento, ele julga duas pessoas. Ele julga o Senhor Jesus, desmerecendo o seu ministério, e julga a mulher. Porque ela era pecadora? Sim. E o fariseu era o quê? Deus? Ou o diabo?
Porque aquele que julga é um só. Só há um juiz que há de julgar a todos. E esse juiz é Deus. E existe um acusador. O nome diabo vem dessa palavra. Um dos significados de diabo é acusador. Então, das duas, uma, ou ele estava se colocando no lugar de Deus, ou ele estava se colocando no lugar do diabo. Eu não estou dizendo que a mulher não fosse pecadora, mas se ele também, pecador, o era, não devia expressar nenhuma forma de julgamento. Ao julgar, ele se coloca automaticamente na condição de réu, conforme o texto que a gente deu do capítulo anterior. Ao julgar, ele automaticamente se coloca na posição de réu, porque aquele que julgar será julgado. E a mesma medida que ele usou aqui será usada contra ele. Agora, notem a frieza, versículos 44, 45 e 46. Notem a frieza com a qual Jesus foi tratado. No 44 ele diz assim: em seguida, virou-se, no caso Jesus, para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. O que Jesus estava requerendo aqui não era uma atenção especial. Porque o que Jesus estava requerendo aqui era o mínimo que era devido, não a ele, mas a qualquer convidado naquela época. Quando uma pessoa chega na sua casa, ainda mais com esse calor, o que a educação diz que você tem que fazer? Né? A pessoa bate a sua porta, se é uma pessoa conhecida, principalmente se for uma pessoa importante, você convida ela para entrar, oferece uma bebida, né? Uma bebida refrescante, um refresco. Diz a etiqueta que você não pode oferecer água, mas eu acho que com esse calor, né, acho que não tem esse negócio de etiqueta, né? Você quer uma água, você tem que oferecer alguma coisa para aquela pessoa. Isso é norma de etiqueta. Naquela época, um visitante, principalmente um convidado, ele deveria ser recebido com a lavagem dos pés, porque os pés eram muito usados e eram desprotegidos, as sandálias só cobriam a planta dos pés e eles ficavam cobertos da poeira do caminho. Devia ser muito desconfortável, né? Ele deveria ser recebido com um ósculo, com um beijo, que era sinal de respeito, e algumas gotas de óleo de azeite era colocado sobre a cabeça. Isso era a norma. O que Jesus estava requerendo dele aqui não era um tratamento especial. Não era que ele enxergasse o ministério de Jesus, enxergasse ele como mestre, como Senhor, e desse a ele um tratamento especial. O que Jesus está requerendo a ele aqui, nesses versículos 44, 45, 46, dizendo: olha, você não me lavou os pés, você não me beijou o rosto,
você não ungiu a minha cabeça. Isso que ele está requerendo era para todo mundo. Ainda que ele não fizesse isso, ele deveria chamar um servo para fazê-lo. Então você vê o descaso com o qual Jesus estava sendo tratado. Provavelmente esse fariseu convidou Jesus, talvez para fazer o que a maioria dos fariseus faziam na época com ele, né? Que era colocar ele à prova em algumas questões, trazer ele para berlinda, como nós costumamos dizer. Por isso, talvez, ele tenha sido tratado com tanta indiferença. Agora, às vezes não é assim que a gente vê o Senhor sendo tratado em alguns lugares, com indiferença, ou, na melhor das hipóteses, de forma comum. De forma corriqueira. Porque o comum é justamente o contrário de santo. O que é consagrado, o que é santo, é separado, é especial. É separado do que é comum. Mas aqui, nem como uma pessoa comum, Jesus foi tratado. Em Malaquias, capítulo 1, versículo 6, porque a gente, quando vê Malaquias, normalmente, quando a gente fala em Malaquias, a gente lembra logo de dízimo e oferta. Deus, falando por intermédio de Malaquias, no capítulo 1, versículo 6, parte A, diz aqui, ó, o filho honra seu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Sabe para quem Deus está falando isso, por intermédio de Malaquias? Para os sacerdotes. Hoje, o cristão gosta de ouvir que ele é rei e sacerdote, né? Somos, segundo Pedro nos chama de reis e sacerdotes, e assim nós o somos, porque foi da vontade de Deus que assim nós fôssemos chamados para reinar nessa terra, junto com Cristo, e como sacerdote, oferecer o reino de Deus às pessoas. Então, se nós somos sacerdotes, a palavra de Malaquias é para a gente também. Água para os pés, o beijo de respeito e a unção, que era uma unção sacerdotal, né? Ungir a cabeça, eu não sei ainda, eu pesquisei e não encontrei o motivo pelo qual ela ungiu os pés. Talvez porque ela deve ter entrado furtivamente, né? A maneira da arrumação das mesas aqui, nesse texto, era uma herança dos romanos. Chamava de tria alguma coisa. Ela ficava assim, era uma mesa com 3 sofás grandes, como se fossem divãs. Eles permitiam que a pessoa se sentasse próxima à mesa, com esse cotovelo apoiado em alguma coisa, ou uma espécie de braço. Essa mão ficava livre para pegar os alimentos, e os pés ficavam para trás. Então, talvez essa mulher tenha entrado furtivamente, né, no meio de tantos convidados, e por isso ela optou em começar com os pés, e não quis se levantar, mas quando foi percebida a presença dela, é onde começa o julgamento de Simão. Agora veja a diferença da atitude dessa pecadora para a atitude desse fariseu. Toda a contrição, toda a humilhação, toda a adoração e devoção, as lágrimas
revelam o seu arrependimento, sua disposição para uma profunda mudança interior e a inexorável constatação de sua incapacidade de autojustificação. É aqui que entra a contrição, a humilhação e o arrependimento. No reconhecimento de que eu sou incapaz de me auto-justificar. Pode ser que pareça que eu estou falando algo velho, mas você vai perceber que não é tão velho assim. Porque a gente volta ao início. Quando eu me coloco na posição de chamar o outro de pecador, eu me coloco numa posição privilegiada a dele. Aí começa a autojustificação. Como é que é a autojustificação? Ah, ela é uma prostituta. Ah, mas você também não é pecador? Ah, mas eu não cometo os pecados que ela comete. Ah, eu falo uma mentira aqui. Às vezes eu minto. Às vezes eu dou uma buzinada a mais no trânsito. Às vezes eu xingo outro motorista. Mas prostituição eu não faço, não. Isso não. Nunca matei, nunca roubei. Isso é autojustificação, gente. Para Deus não tem diferença. Jesus, muitas das vezes, ele compara o pecado a uma dívida. E aqui, nesse texto, ele fala de 2 devedores. Um devia 50 moedas de prata, 50 denários, e outro devia 500. Aqui na parábola, ele diz que nenhum dos 2 tinha condições de pagar. Nenhum dos 2 tinha condição de pagar. E sabe o que acontecia quando a pessoa não pagava a sua dívida? Se ela não tinha condição de pagar, ela ia presa até que ela pagasse a dívida ou alguém pagasse por ela. Não era uma condenação de morte, mas ela ficava presa até pagar tudo que devia. E aí virava uma condenação de morte, porque se você olhar para Bangu 1, Bangu 2 e ver que é um inferno aquilo ali, uma pessoa não consegue sobreviver àquilo, né? Como é que seriam os cárceres da época? Não era para a pessoa ficar presa a vida toda, não, gente. Era para a pessoa ficar presa pelo menos 6 meses, que era o que ela aguentava. Então, o que Jesus está dizendo é que todos nós aqui éramos como esses 2 homens da parábola. Tínhamos uma dívida que não poderíamos pagar. Se todos foram nivelados nessa mesma condição, conforme Romanos capítulo 3, 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como que eu posso me colocar na condição de julgar o outro? Isso acontece todo dia, gente. E nós somos incitados a fazermos isso todo dia. Quer ver um exemplo? Balanço geral. Record, não é isso? Como é que é o nome do programa do Marcelo Rezende? É Balanço Geral também? Você sabe daí o nome? Cidade Alerta. É isso? Só mostra tragédia. E aí, no final das contas, o texto ele não é imparcial. Ele sempre mostra o homicida, o ladrão, né? Como a pior pessoa do mundo. E, de fato, quem mata, quem rouba, quem estupra, quem espanca, não está fazendo uma coisa boa. Mas esse tipo de programa incita a gente a nos colocarmos numa posição privilegiada à daquela pessoa. Quando a gente fala, tem que morrer mesmo. Tem mais é que morrer. Não é isso que as pessoas falam? Tem mais é que morrer. E eu falo isso, gente, é difícil para mim, porque eu trabalho
o meu trabalho envolve segurança patrimonial. Eu trabalho diretamente com policiais e, às vezes, a gente trabalha com investigação. Eu trabalho com prevenção. Eu coloco escuta, eu coloco câmeras escondidas. E, às vezes, a gente pega delitos nas empresas. A gente coloca rastreador paralelo. O carro tem rastreador, a gente coloca outro rastreador, e no final das contas colocamos uma escuta no carro. Às vezes o ajudante ou o motorista estão envolvidos com o delito. Mas uma coisa é o que ele fez, e ele vai ter que pagar por isso na lei. A outra coisa é o que ele é diante de Deus. E o que eu sou diante de Deus. Se ele não creu e não confessou a Cristo, ele é um pecador condenado. Ainda está sob condenação. E a diferença entre eu e ele é que eu sou um pecador redimido. Diante de Deus, essa é a diferença. Diante dos homens, ele vai pagar a condenação dele. Se eu não vou pagar, é porque eu não cometi nenhum delito. Graças a Deus por isso. Agora, diante de Deus, se ele, enquanto estiver pagando o delito dele, ele confessar a Cristo, aí ele vai ser igual a mim. Pecador redimido. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente julga o próximo nesse sentido, falando esse tipo de frase feita, tem que morrer, tem mais é que pagar, ficar preso até morrer, a gente está se colocando numa posição superior. Para Deus, todos nós estávamos condenados. Essa mulher, ela mostrou sinais de arrependimento, a sua profunda contrição. E isso foi traduzido em serviço quando ela fez o que o Simão não fez, que era lavar os pés de Jesus, e fez com que ela também doasse praticamente a fortuna da sua vida. Porque era provável que esse frasco de perfume que ela derramou nos pés do Senhor Jesus valesse em torno de 300 denários. 300 moedas de prata. Talvez isso tenha sido a poupança da vida dela todinha, que ela derramou aos pés do Senhor Jesus. Enquanto um não fazia questão de cumprir a norma de etiqueta da época, ela se doou por inteiro. A verdade, irmãos, é que em nossa condição humana e pecadora, somos todos carentes de Deus. Carentes de seu amor, cuidado e graça, misericórdia. Somos dependentes, somos imperfeitos e fomos todos nivelados nessa mesma condição. Eu falei de Romanos 3, 23, vamos ler o texto. Romanos 3, 23. Vai ser isso mesmo. Isso. A partir do 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.
todos pecaram. Todos foram destituídos da presença gloriosa de Deus em suas vidas. Todos ficaram carentes da presença de Deus. Todos. Mas Elias, eu sou nova criatura. Graças a Deus por isso. Mas não se esqueça de onde você veio. E não se esqueça o que ainda é latente em você. Porque o pecado, a todo momento, ele quer se manifestar. De todas as formas. E em todas as situações. Então, quando você olhar para uma pessoa e quiser manifestar um julgamento até interior, porque esse homem julgou dentro de si. Ele não manifestou o seu julgamento para ninguém. Mas ele pensou consigo, se ele soubesse quem ela é, uma pecadora, ele não permitiria que ela tocasse nele. Jogou duas pessoas com um pensamento só. Devemos sempre trazer em mente isso, para que não sejamos encontrados em atitudes semelhantes à de Simão. Mas graças a Deus, que ao final de tudo, Jesus disse àquela mulher: seus pecados estão perdoados. Aleluia. Versículo 48. E depois ele, no versículo 50, diz: sua fé te salvou. E é o que ele continua dizendo a todos quantos, como ela, se arrependem, se entregam e confessam o seu nome. Ele ainda continua dizendo isso. A tua fé te salvou. Essa palavra salvou, salvação, normalmente a palavra que é usada nos textos em grego aqui é sozo. Mônica até trabalhou no salão da Gilda, tinha esse nome, né, Mônica? A palavra aqui que ele usou para dizer que ela foi salva pela sua fé, essa palavra salvou, é sozo, que significa sarar, preservar, manter seguro, resgatar do perigo e dar uma nova vida ou ainda trocar o coração. Esse sozo que resgata, que preserva, que salva do perigo, que troca o nosso coração, é para todos quantos se arrependem, para todos quantos confessam seus pecados diante do Senhor, para todos que não se colocam na posição de juízes ou de acusadores. A gente está vivendo dias muito maus, irmãos. Belão até comentava... Posso falar, Belão? Antes da gente começar o culto, que a oração dela para 2016 foi para que Jesus voltasse. Então, se os dias são maus, não somos nós que devemos fazer eles ficarem piores. Porque a nossa função é pregar o Evangelho. Se alguém se arrepende ou deixa de se arrepender, é entre ele e o Espírito de Deus.
Porque sempre que eu me coloco na posição de juiz e acusador, eu coloco um empecilho para o reino de Deus. Existem hoje pessoas que são avessas à palavra de Deus por conta dos mensageiros que levaram essa palavra. Existem até pessoas que se dizem ateias por conta disso. E eu creio que a maioria delas nem são ateias, né? Existe um tal de novo ateísmo hoje em dia que tem levado um monte de adolescentes a crerem dessa forma. Porque o adolescente, ele é muito levado por modismo, né? E existe um modismo no meio deles, que é esse tal de novo ateísmo. Eu não entendi ainda a filosofia deles, mas é basicamente isso, né? Negar tudo o que é Deus, tudo que representa Deus. E assim como você vai ver os traficantes que ainda estão em operação ou que já foram presos, muitos deles são desviados, ou de famílias de evangélicos. Você pode dizer assim, Elias, a pessoa ela toma o caminho que ela quer. Eu sei disso. Mas a gente também ajuda, né? Eu digo a gente, o ser humano também ajuda. Dá um empurrãozinho. Porque enquanto nós, que somos representantes do Senhor, deixamos de agir com misericórdia e graça e amor, que é a mensagem do Evangelho, aqueles que não querem crer vão arrumar um motivo ainda maior para não crerem. Primeiro João, ele diz: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 8 do capítulo 1. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Eu peço perdão aos irmãos porque eu não sou pregador. Não me considero um pregador. Talvez eu tenha atrapalhado um pouco a mensagem do Senhor. Mas essa foi a mensagem que eu entendi que o Senhor tem para nós essa noite. Que nós não deixemos de reconhecer em nós que somos pecadores. Aqueles que se converteram são pecadores perdoados. Porque Jesus disse o seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos. Nós somos ramos enxertados nessa videira. Se você arranca o ramo da videira, ele seca e morre. Sem a videira, nós não somos nada. E o nosso relacionamento íntimo com Deus, ele só prevalece enquanto nós nos colocamos nessa condição de pecadores arrependidos. Vamos ficar todos de pé. E eu não sou muito bom de fazer apelos, mas eu vou fazer um. Se você, de algum modo, sentiu o desejo de se confessar diante do Senhor, vem até aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Eu vou pedir a Belão para fazer essa oração enquanto eu toco. Oi? Rafael, se os Becks quiserem subir para ajudar, se você sentir no teu coração que você
de alguma forma precisa confessar alguma coisa ao Senhor, entregar seu coração, deixar Ele trabalhar na sua vida de forma profunda, entrar em contrição e arrependimento, venha até a frente, nós vamos orar juntos. Amém?